Nessa época do ano, os condomínios em cidades turísticas, por exemplo, ficam lotados. Muita gente recebe parentes ou visitantes que alugam os imóveis. E aí, fazer cumprir as regras é um grande desafio. Mas fora essas datas, esses condomínios também costumam gerar demandas judiciais. E você sabe como resolvê-las? Para esclarecer essas dúvidas e outras, nós convidamos o advogado Guilherme Leite. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é condomínio, porque muita gente tem dúvida, né? O que é um condomínio? O condomínio, ele parte da ideia de propriedade. Então, quando se trata de um condomínio, se tem uma ideia de uma propriedade que é dividida entre algumas pessoas. Então, um condomínio é uma copropriedade. E a partir dessa copropriedade pode surgir, em algumas situações, a necessidade de uma convivência. Né? Então, pode-se existir um condomínio de um lote, pode-se existir um condomínio de algum outro bem móvel e pode existir também o condomínio de um imóvel para fins residenciais ou um imóvel para fins comerciais. Nesse caso, há uma convivência entre os coproprietários. Um prédio ou um condomínio, como um local, tem que ter quando a gente fala de residência, né? Vamos falar aí de condomínio residencial. Tem que ser cercado ou não? Não, o condomínio, na verdade, o que delimita o que é o condomínio é o que existe numa escritura pública. Né? Então, por exemplo, quando se fala de bem imóvel, o que está numa escritura pública é o que vai ser dividido, é o que vai ser fracionado no exercício dessa propriedade. Pode existir situações em que o condomínio não seja delimitado fisicamente. O direito à propriedade, ele é um direito que existe sem uma necessária delimitação. Às vezes a gente pensa que a delimitação ela é necessária para estabelecer, a partir daqui eu tenho direito, a partir dali é o direito do outro. Na verdade, esse limite ele não é físico. O limite ele é um limite estabelecido por alguns critérios que existem na lei, na legislação. Condomínio, doutor, costuma gerar uma série de dúvidas nas pessoas, né? E a gente foi às ruas, porque nessa época do ano, principalmente, quando alguns parentes vêm para as casas das pessoas, em cidades turísticas também, como eu disse, esses condomínios costumam ficar lotados, há uma dificuldade de fazer cumprir as regras do condomínio. A gente vai ouvir as perguntas das pessoas. Vamos ouvir a primeira, por favor. Meu nome é Gislaide. Eu queria saber até que hora dentro do condomínio pode estar o som ligado, né? Porque tem muitos que passam de 10 horas, é uma zoada. Eu queria saber até o limite máximo de som que pode estar ligado dentro do condomínio. Pois é, a Gislaide tem uma dúvida que é de todo mundo. Tem alguma regra? A Gislaide, ela enfrenta um problema que é o problema de convivência nesses condomínios residenciais que normalmente a gente enfrenta. E o que vai delimitar um horário de funcionamento de um som no apartamento é o bom senso, em primeiro lugar, e regras que são estabelecidas geralmente na convenção de condomínios. Parte-se de para ter uma ideia de uma generalidade dessas convenções, geralmente estabelece alguma coisa como de 8 horas ou 9 horas da manhã até 8 horas da noite. Quando se trata de obra, né, que envolve barulho também, aí você já muda um pouco essa disciplina. Geralmente se coloca um pouco antes no período da tarde, para que os pedreiros, para quem está em reforma, possa sair da unidade. E tem também a possibilidade de barulho no salão de eventos, no salão de festas. Nesses casos, costuma-se deixar até um pouco mais tarde o barulho, mas geralmente isso daí é tratado pela convenção de condomínio, que estabelece um horário mais apropriado para que esse tipo de barulho não incomode ou incomode menos a quem resida no condomínio. Doutor, tem uma lei específica? A Constituição Federal, por exemplo, trata de alguma coisa de condomínio residencial ou vale só o que se determina ali na convenção coletiva, nas regras do condomínio, entre os próprios habitantes? A Constituição, ela ou trata de propriedade ou ela trata de direito à moradia. Então, são dois direitos que estão bem desenhados na Constituição. E o direito à propriedade, ele pressupõe um direito
ao gozo da propriedade de acordo com a sua função social, de acordo com a sua destinação. Além da Constituição, e aí eu já respondendo diretamente, a Constituição não trata especificamente do direito ao condomínio, né, a convivência no condomínio de forma explícita, e isso é derivado do direito de propriedade, do direito de moradia. A disciplina geral ela é estabelecida pelo Código Civil, que é a lei geral para a regulamentação do convívio na sociedade. E o Código Civil ele estabelece tanto direitos e obrigações relacionadas ao condomínio, como de convivência em vizinhança. Além disso, tem uma lei, salvo engano, a Lei 4591 de 64, que disciplina também a convivência em condomínio. Mas, em razão do Código Civil ser uma lei um pouco mais recente e avocar para si a regulamentação da convivência no condomínio, do direito, do exercício da vizinhança, o Código Civil acaba preponderando um pouco sobre essa lei. E, além disso, tem a Convenção de Condomínio e o regimento interno dos condomínios. Tá ótimo. A gente vai ouvir mais uma dúvida, então, das pessoas que estão aí na rua. Meu nome é Erval. Eu gostaria de saber como ter um animal de estimação, um cachorro, um gato, em um apartamento convivendo com os condôminos. Animal de estimação também é um problema nos condomínios. Tem uns que aceitam, outros que não, né? Costuma ser. E quando se trata de animal, algumas observações têm que ser feitas. Primeiro é que não existe lei que proíba animal em condomínio. Geralmente essas são escolhas definidas pelos proprietários, pela maioria dos proprietários na convenção, como uma regra de convivência dentro do condomínio. E a possibilidade ou não de se ter um animal num imóvel residencial, por exemplo, pressupõe a observância de algumas coisas. Por exemplo, um animal, ele é um animal dócil, ele é um animal silencioso, e esses são cuidados que o proprietário ou morador deve ter ao comprar ou ao trazer o animal para dentro do apartamento. O animal ele é um animal agressivo que vai colocar em risco, se eventualmente solto, coloca em risco a integridade física de quem estiver nas áreas comuns. Ele é um animal limpo, tem a observância com higiene, com a saúde do animal. Então, esses são cuidados que o morador e o proprietário têm que ter quando eles decidem pela opção de ter um animal. Mas, fora isso, é uma norma de convivência interna do condomínio que vai definir se os moradores, se os condôminos querem ou não ter animais ali de convivência. Doutor, vamos supor que a pessoa vai se mudar para um condomínio, ela tem um animal de estimação e para um condomínio que não aceite animais. Isso pode ser questionado, inclusive na justiça? Pode ser questionado na justiça. E o que se tem visto é que, nesses casos, supera-se esse obstáculo da convenção de condomínio, do regimento interno do condomínio, quando o animal, ele de forma nenhuma, ele vai conseguir sair dos limites do imóvel. Ele é um animal que preserva orientações de higiene, de saúde, e com isso não se tem uma situação para colocar em risco de nenhuma forma direito de outras pessoas. Então não se tem risco de barulho, não se tem risco de infecção ou de contágio de alguma doença, não se tem risco de agressão, por exemplo, um cachorro solto morder uma criança, morder alguém. Nesses casos, quando se trata de animais que não oferecem esse tipo de empecilho, a justiça tem permitido. E uma outra observação também com relação a isso é, por exemplo, portadores de necessidades especiais, né? Quando se tem deficientes visuais que necessitam de cão-guia, isso é facilmente superado, porque essa pessoa ela tem o direito a essa inclusão no ambiente de convívio do condomínio. Tá ótimo, doutora. A gente volta com as dúvidas das pessoas e também nossas, né, sobre esse assunto de condomínios no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Guilherme Leite, que hoje conversa conosco sobre as demandas dos condomínios e o que diz a lei sobre elas. Doutor, como é que tem um órgão, por exemplo, para lidar com essa questão dos condomínios? Porque se a pessoa tem um problema de comercial, por exemplo, de consumo, ela vai no Procon e aí tem uma assessoria toda. Como a pessoa lida? Tem algum órgão especial para cuidar desses problemas de condomínio ou não? Ela tem que ir ali resolver dentro do condomínio mesmo ou ir à justiça? A relação ela é pessoal. A relação ela não é intermediada por nenhum órgão. Quando se tem um problema relacionado ao exercício dessa propriedade, dessa copropriedade, ela tem de ser resolvida entre as partes que são proprietárias. E então, para responder objetivamente, não existe um órgão para se tratar disso. O problema é quando o problema relacionado à fruição desse direito de propriedade, de copropriedade, ele parte para as vias de fato, ele parte para agressões verbais, ele parte para agressões físicas mais intensas, e aí você vai parar na delegacia, e esse é o órgão que vai resolver esse tipo de problema. Mas os problemas que são relacionados ao direito de propriedade, ou eles são resolvidos diretamente entre os coproprietários, ou então ele vai ser levado à justiça, para que a justiça, como o órgão do Estado que avoca para si a competência para resolver os problemas da sociedade, ela exerça esse tipo de atividade. Como a gente já disse, nessa época do ano, os condomínios, principalmente nas cidades turísticas, costumam ficar lotados. Aí muita gente aluga uma casa no condomínio, um apartamento dentro de um condomínio e nunca participou, é uma pessoa alheia a todas as regras do condomínio. Como se fazer cumprir as regras? Quem é que observa isso, se está sendo cumprido ou não, e chama a atenção, porventura, daquela pessoa que não esteja cumprindo as normas? A responsabilidade é do condômino, é de quem convidou a pessoa para ir para frequentar o condomínio ou que alugou a casa para que alguém gozasse das instalações dessa casa. Então, de forma imediata, a responsabilidade é desse condômino e é a esse condômino que o condomínio, que o síndico, que o administrador do condomínio vai recorrer se tiver algum tipo de problema. Quem está utilizando do imóvel, ele está mais diretamente relacionado ao condomínio, mas isso não implica dizer que ele será o imediatamente responsável por qualquer problema que tiver. Esses problemas eles são diretamente ligados ao condômino, que é o proprietário, e o condômino é que terá algum tipo de ação ou de alguma ação relacionada a quem está usando as dependências do condomínio. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma dúvida, então, das pessoas. Meu nome é Lizenilde, eu sou inquilina de um condomínio. Se eu atrasar a taxa do condomínio, eu posso ser convidada a me retirar do condomínio ou posso só pagar o juro? E aí, é uma dúvida frequente também, né? A Lizenilde, ela toca num ponto bem interessante, porque quando se atrasa o pagamento das taxas ordinárias de condomínio, e isso não é muito difícil de acontecer, especialmente considerando alguns aspectos econômicos que a gente tem na nossa sociedade, alguns encargos incidem nisso daí. E a pergunta dela pode ser interpretada de duas formas, pode ser bifurcada, na verdade. O que pode incidir e quais, como encargo decorrente do atraso, e quais as consequências desse atraso, além dos aspectos monetários de correção. Então, em primeiro lugar, juros, 2%, multa, juros, atualização monetária e, via de regra, se partir para uma cobrança intermediada por advogado, honorários advocatícios também. Mas essa é uma penalidade que é relacionada à propriedade, ela não é uma penalidade relacionada à pessoa. Então, por ter inadimplido com a taxa de condomínio, ela não pode ser, isso em tese, dependendo da situação, a gente pode ter uma responsabilização que envolve inclusive o patrimônio, inclusive a propriedade.
que responde pelas dívidas do condomínio. Mas, em tese, ela somente pagando a taxa, os juros, a atualização monetária e aquilo que incidir sobre o valor do débito, ela já se coloca novamente em condições de fruir normalmente do condomínio. Restrições vão haver para o exercício de voto em assembleia, por exemplo, mas não tem caráter pessoal no sentido de excluí-la do ambiente de convívio do condomínio. Vamos ouvir então a última pergunta, a Virlaine. Meu nome é Virlane, a minha vizinha de condomínio tem crianças pequenas e eles fazem uma bagunça, rabiscam parede, quebram tudo, a gente já conversou, já tentou resolver e nada deu certo. Eu queria saber o que é possível para poder me ajudar, o que eu faço? A gente já foi no síndico, já tentamos resolver e não conseguimos. Eu queria saber o que pode ser feito para poder me ajudar a resolver isso. Novamente, a responsabilidade nesse tipo de conflito é dos pais. Os pais, eles têm responsabilidade pela educação dos filhos e têm responsabilidade também pelas consequências dos atos dos filhos. Então, não se tem por, vamos dizer assim, imediatamente possível que essa criança sofra algum tipo de restrição no condomínio. Mas o condomínio, a convenção de condomínio, ela tem que prever, e geralmente ela prevê, algumas penalidades para os pais, principalmente quando essas situações elas são contumazes, quando esse tipo de problema é contumaz no condomínio. Doutor, me parece que o acordo é sempre a melhor forma aí de solucionar esses problemas para evitar a judicialização também, né? Claro, claro. O acordo, ele é o instrumento maior de resolução de conflitos na nossa sociedade. E ele tem que ser utilizado, o diálogo tem que ser utilizado em qualquer problema, inclusive quando se trata de condomínio. Nós estamos falando de convivência, e essa convivência ela pressupõe tanto ônus e bônus. No que diz respeito aos ônus, vamos conversar para tentar resolver isso. Não é porque um condômino, porque um vizinho parou o carro um pouco atravessado em cima da faixa da garagem, que eu vou chegar a arranhar o carro dele, murchar o pneu, fazer alguma coisa nesse sentido. Deixa um bilhetinho no para-brisa, tenta conversar. Existem formas dentro do condomínio para se tentar resolver isso. Registra no livro de ocorrências. Tenta uma intermediação com o síndico, que não é para-raio, mas está lá para intermediar alguns tipos de problema também, e aí tenta compor alguma situação de uma forma mais amigável. Acho que essa é a diretriz essencial, né? Conversar, diálogo, ter uma cultura de convivência e ter bom senso para lidar com essa necessidade de convivência, habitar um mesmo complexo onde outras pessoas habitam. Tá ótimo, doutor. Eu conversei aqui com o Guilherme Leite, que é advogado, conversou com a gente a respeito de como resolver as demandas aí do condomínio. Obrigada pela participação, até uma próxima. À disposição, Érica. Obrigado.